Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Localizem comigo na sua Bíblia Sagrada, você que a trouxe, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 8, você vai localizar o versículo de número 40. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40. Enquanto você localiza, eu sei que está projetado aqui, mas eu tenho certeza que você quer gravar essa mensagem no seu coração, tê-la marcada na sua Bíblia. Então encontre, enquanto você folheia a sua Bíblia Sagrada, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder, no dia 1º de fevereiro de 2026, servir a minha casa espiritual. É aqui que nós se abastecemos, é aqui que nós recebemos de Deus orientação para podermos pregar o Evangelho de Cristo. E eu quero fazer menção do meu pastor presidente, no qual eu caminho debaixo da sua bênção, pastor Abinaí. Agradecendo a Deus pela vida do pastor Abinaí, eu faço isso também pela vida da nossa copastora, pastora Meire, toda a sua família, na qual eu admiro, tanto eu quanto a minha casa. A pastora Gisele está ali e nós somos admiradores do ministério que Deus confiou e os entregou. Agradecendo a Deus pela vida do nosso presidente, eu faço isso aos demais, os vice-presidentes dessa casa, mesmo na sua ausência, nosso pastor Samuel, pastor Laudemir Miguel, pastor Lucas, pastor Oséias, aos demais pastores, pastor Mateus, ao nosso pastor Edson Pains, e também louvar a Deus hoje, já que na sua presença, pastor Bira, que o Eterno continue fortalecendo e abençoando as obras das suas mãos. Você pode dizer amém? Lucas capítulo 8, no seu versículo de número 40. O texto bíblico diz assim: E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eu vou repetir. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E você diz amém. E se assenta aí glorificando a Deus pela leitura da palavra. Lucas Riquelme, você vai caminhar comigo. Eu costumo dizer que a adoração ela vai para Deus e a palavra ela vem de Deus. Aí você imagina as duas coisas juntas hoje aqui. Se você parar, eu paro. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. O texto que o Senhor trouxe pelo seu Espírito ao meu coração, o cenário que nos é apresentado no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, é um cenário muito especial. Haja vista que Jesus está retornando a Cafarnaum. Empreste os seus ouvidos. Cafarnaum, que é nada mais nada menos do que considerada a capital do ministério de Jesus. Em Cafarnaum estava uma das sinagogas mais importantes, pastor Wesley, depois da sinagoga de Jerusalém. E Jesus está retornando a Cafarnaum. Se você discorrer comigo o capítulo 7, você vai perceber que logo depois de passar na aldeia chamada Gadara e libertar a vida de um homem que estava terrivelmente possesso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus segue para Cafarnaum.
E quando ele pisa a planta dos seus pés em Cafarnaum, a informação que nós temos no versículo 40 é que todos o estavam esperando. E isso aqui me chama muita atenção, pastor Bruno. A informação que eu recebo no versículo 40 do capítulo de número 8 mexe com a minha alma. Porque quando você ler o capítulo 7, você percebe que Jesus é rejeitado em Gadara. Logo depois de libertar a vida daquele homem que estava entre os sepulcros, alguns homens se aproximaram dele e disseram para ele se retirar de Gadara. Jesus entra dentro de uma embarcação. É aqui que eu percebo algo que chama a minha atenção. Jesus não fica em ambientes onde ele não é aceito. Jesus não permanece em lugares onde ele não é bem recebido. E logo depois de ser rejeitado em Gadara, ele entra dentro da embarcação para seguir para Cafarnaum. E a informação aquece o meu coração. Todos o estavam esperando. Eu preciso que você entenda algo nesse dia 1º de fevereiro de 2026. Deus te trouxe nesse culto só para dizer para você que para toda Gadara que te rejeita, tem uma Cafarnaum de braços abertos te esperando. Quando Jesus pisou a planta dos seus pés ali, pastor Laudemir, uma multidão estava aguardando ele, esperando ele. Só que a informação que aquece a minha alma é que no meio da multidão tem um homem, chefe da sinagoga, príncipe da sinagoga, alguém que nós conhecemos, pastor Bruno, como Jairo. E se você discorrer a história, você pode até se perguntar, pastor, mas quem é Jairo? Jairo é alguém tão importante no cenário. Jairo é alguém tão importante na sociedade de Cafarnaum. Jairo carrega um peso espiritual, haja vista que Jairo é principal da sinagoga. E alguém pode até se perguntar essa noite, pastor, mas o que é a sinagoga? A sinagoga era uma congregação pequena, onde havia 10 líderes, 10 sacerdotes, 10 ministros. Se fosse nos dias de hoje, seriam 10 pastores. E quem seria Jairo? O pastor presidente daquela congregação. Jairo é alguém que exerce tanta autoridade que aonde ele chega, a multidão se aproxima dele, alguns, a fim de aprender com ele. Só que agora o texto está nos informando que quando Jesus pisa em Cafarnaum, a multidão que está ali reunida, não está ali por causa de Jairo. A multidão não se reuniu ali naquele dia para aprender com ele, para ouvir ele. A multidão se reuniu ali naquele dia, Lucas Riquelme, para aprender, para receber a pessoa bendita de Jesus, que estava retornando a Cafarnaum, mas Jairo estava no meio da multidão. Seu coração estava aquecido porque Jairo recebeu uma palavra. Jairo recebeu uma informação. Jairo, que dentro do ambiente da sinagoga controlava tudo, pastor Abinaí. Dentro do ambiente da sinagoga, pastor Lucas, Jairo controlava o ambiente da adoração, era ele quem direcionava o louvor. Dentro do ambiente da sinagoga era Jairo quem direcionava quem iria orar. Dentro do ambiente da sinagoga era Jairo quem direcionava quem iria pregar. Era Jairo quem tinha o controle de tudo dentro desse ambiente. Só que a informação agora é que algo fugiu do controle de Jairo. Observe, porque a sua filha de 12 anos, o texto vai dizer que estava enferma. E quando Jairo recebe essa notícia, pastor Mateus, ele vai até onde Jesus estava, e ele se lança, ele se prostra diante dele. E quando eu vejo Jairo lançado diante de Jesus, eu vejo Jairo deixando para nós na noite de hoje uma lição. É como se Jairo estivesse dizendo assim: eu até tenho autoridade,
Eu até possuo uma autoridade que me foi dada, que me foi outorgada, que me foi ministrada. Só que esse Jesus que está diante de mim, ele não possui uma autoridade. Esse Jesus, ele domina toda a autoridade. Ele tem autoridade no céu, ele tem autoridade na terra, ele tem autoridade debaixo da terra, porque ele é Deus. Se você puder com carinho me ajudar a pregar sorrindo, para essa pessoa não ficar com raiva do pastor, eu prometo que eu só vou pedir isso agora. Olha para ela ou para ele e diga: o teu Jesus tem todo domínio. Jairo, entendendo isso, se lança diante dele, se prostra. Para quê, pastor? Para fazer a Jesus um convite. Qual? Para que Jesus fosse com ele para sua casa. Olhe para mim, por gentileza. O convite que Jairo vai fazer para Jesus é um convite para que Jesus vá com ele para dentro do seu lar. E eu gosto disso, porque Jesus decidiu aceitar o convite de Jairo. Jesus decidiu aceitar o convite que Jairo lhe fez, para ir com ele para a sua casa. E por que isso mexe comigo? Porque se nós discorrermos a Bíblia, nós vamos perceber, por exemplo, um dia Jesus entra em uma aldeia, e quando ele se aproxima, um homem se achegou a ele dizendo: meu criado está em casa enfermo e à beira da morte, mas eu não preciso que o Senhor vá comigo na minha casa, porque eu sei que tu tens autoridade. Eu possuo autoridade. Esse centurião que está diante de Jesus, ele reconhece: assim como eu tenho autoridade, com 100 homens que me cercam, com 100 homens que me acompanham, com 100 homens que eu digo vão e ele vai, eu digo vem e eles vêm, eu sei que tu também tens autoridade. E tu dizes a eles: vão, e eles vão. Tu dizes aos anjos: vem, e eles vêm. E eu acredito que uma palavra tua e o meu criado será curado. Eu estou recebendo autoridade nesse domingo do dia 1º de fevereiro para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Eu vim aqui como profeta nesse ambiente onde já tem gente de mãos levantadas em intercessão, dizer para você essa noite que uma palavra dele tem o poder de mudar a história da sua casa. Eu vim aqui para dizer que uma palavra dele tem a realidade de mudar tudo que você possui, tudo que você tem, tudo em que você é cercado por ela. Toda a sua realidade é mudada por uma palavra liberada da boca de Jesus para você. Jairo convida, Jesus decide ir. Ele começa a percorrer então a jornada até a casa de Jairo, e Jairo está conduzindo a Jesus. O versículo 43 do capítulo de número 8 vai nos dizer que no meio dessa jornada, no meio desse percurso, enquanto Jesus está indo à casa de Jairo, uma certa mulher, versículo 43, uma certa mulher decidiu cruzar o caminho de Jesus, ou Jesus cruzar a sua história. Enquanto Jesus está indo à casa de Jairo, ela ouviu dizer que Jesus estava passando por ali. E o texto vai dizer que então ela propôs no seu coração. Ela se aproximou de Jesus por causa de um propósito que ela pôs na sua alma. Eu vou me aproximar dele, eu vou tocar nele e eu serei curada. A informação que mexe comigo é porque essa mulher tem 12 anos que padece de uma enfermidade. 12 anos que está perdendo sangue. A filha de Jairo tinha 12 anos. Essa mulher padecia de uma enfermidade há 12 anos. E nada na Bíblia é por acaso. Pastor Bruno, nada aqui é por acaso. No mês, no dia, no ano em que a filha de Jairo nasce, essa mulher começa a perder sangue. E você sabe tanto quanto eu que sangue em toda a Bíblia Sagrada representa vida. Filhos, olhe para mim, filhos para nós representam vida, sim ou não? Só quem é pai e mãe aqui, por gentileza, levante a mão. Só quem é pai e mãe. Isso.
nunca vou esquecer, pastora Meire, dia 14 de maio de 2019, pastor Laudemir Miguel, eu estava dentro do hospital Agarrã em Brasília. Meu filho, pastor Oséias, profeta menor lá de casa, Antônio Miguel, estava para nascer. Naquele dia eu abracei o meu filho pela primeira vez. Eu tive o privilégio de cortar o cordão umbilical. Eu levei para pesagem, para o teste do pezinho, e cá para nós. Eu sei que de lá para cá a vida da gente muda. Nunca mais é a mesma. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo para você que no mesmo dia, mês ou ano, a Bíblia não diz, mas em que Jairo recebe vida, aquela mulher começa a perder a sua. Só que agora, por causa de um propósito, as coisas vão se inverter. Por quê? Porque ela propõe no seu coração: eu vou me aproximar dele, eu vou tocar, e eu serei curada. Quando ela começa a se aproximar de Jesus, a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão que lhe cercava, mas ela rompeu a multidão. Ela tocou na orla das vestes de Jesus, e quando ela toca, o texto vai dizer assim, ó, e Jesus parou. Me ajuda a pregar, por gentileza, no 3, você vai dizer comigo: Jesus parou. Vamos lá, nos 3. Para o ensaio ficou lindo, mas dá para ser melhor. Vamos lá, nos 3. Jesus parou. E a pergunta que eu me fiz foi: por que Jesus para quando ela toca? Por que Jesus parou quando ela decidiu tocar e o fez? É porque quando Jesus para, é como se ele estivesse dizendo para ela assim: hoje, todos que te viu ferida, que te viu sangrando, vão ter que ver o milagre que está acontecendo na sua vida. Já tem alguém aí de mão levantada? Eu vou repetir. Se você recebe palavra profética, por gentileza, uma mão é pouca, levante as duas. O Senhor me trouxe aqui como profeta nesse ambiente para dizer para você: se você tocar nele, o milagre acontece, pastor. E se eu não tocar, ele vai tocar em você, mas o seu milagre vai acontecer essa noite. Tem alguém entendendo essa verdade? E eu quero te dar a oportunidade de, nesse momento de adoração, com suas mãos erguidas, encher essa casa de adoração a Ele. Aproveita para tocar nele. Aproveita para tocar com teu glória. Aproveita para tocar com teu aleluia. Aproveita para tocar com tuas lágrimas. Toca nele. Jesus para. Jesus vai dizer assim: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu virtude. Quando ela toca nele, a Bíblia vai dizer que aquilo que estava sobre ele vai passar para aquela mulher. Isso aqui mexe comigo, sabe por quê? Porque você conhece a cultura e sabe que tudo que essa mulher tocava, por ser considerada imunda, também era considerado imundo. Tudo que ela tocava tinha que ser rasgado, queimado ou jogado fora. Mas agora o que o texto está dizendo para a gente, a revelação, o rema dessa palavra para nós, é que quando ela toca nele, não é o que está nela que passa para ele, mas é o que está nele que passa para ela. Eu vim dizer para você que quando você toca nele, não é o que está em você que passa para ele, é o que está nele que passa para você. Não é a angústia que domina o teu coração que passa para ele, é o poder que está nele que passa para você. Não é a tristeza que permeia a tua alma que passa para ele, é o poder que está sobre ele que passa para você. Quando você toca nele, não é teu pecado que passa para ele, é o perdão que está nele que passa para você, é a liberdade dele. Ela toca, Jesus para.
E o que me chama a atenção é o diálogo que começa no versículo 48. Porque o texto vai dizer que Jesus olha para ela e olha dizendo para ela: filha. Eles então começam um diálogo. Jesus está olhando para ela, ele está dizendo para ela: filha. E é a primeira coisa que sai dos lábios de Jesus: filha. Isso aqui mexe comigo, pastor Lucas, porque se nós discorremos o texto do versículo 43, nós vamos perceber que quando Lucas cita essa mulher, ele chama ela de uma certa mulher. Só que quando Jesus vai conversar com ela no versículo 48, Jesus começa chamando ela de filha. Para Lucas, ela pode até ser uma certa mulher. Para Lucas, ela pode até não ter nome. Para Lucas, ele pode até não conhecer ela, mas Jesus está dizendo: eu te conheço, você é minha filha. Jesus te trouxe aqui para dizer para você: eu te conheço, você é especial para mim, você é importante para mim. Jesus te trouxe aqui, e talvez você veio aqui com uma oração dizendo: fala comigo hoje. Aí Jesus te trouxe para dizer: você está blindada por eu, você está blindada pela minha palavra, você para mim é filha amada, guardada, blindada, protegida, importante. Enquanto Jesus está dialogando com essa mulher, conversando com ela, vem uma informação. Observe que agora Jesus está parado no meio da jornada enquanto ia à casa de Jairo. E agora alguém vem da casa de Jairo com uma informação para ele. Pastor Daniel, qual é a informação? A informação que alguém vem trazendo para Jairo é que a sua filha estava morta. Alguém vai dizer para Jairo: não adianta clamar mais, não adianta pedir mais, não adianta chorar mais, tua filha morreu. Só que eu gosto do capítulo 8, versículo de número 50 do texto que lemos. Porque o capítulo 8, no versículo de número 50, se inicia dizendo assim: ó, mas Jesus ouviu. O texto está dizendo para mim e para você que Jesus ouviu. Essa informação mexe comigo por quê? Porque o recado era para Jairo, a notícia era para Jairo. Alguém foi avisar para Jairo que não adiantava mais, sua filha estava morta. Só que o texto está nos informando que Jesus ouviu. E é aqui que eu percebo algo que eu quero que você grave na tábua do seu coração. Jesus não ouve só o que você diz para Ele, Ele também ouviu o que disseram para você. O texto se inicia dizendo: mas Jesus ouvindo. Todas as vezes que a gente ouve um mais no meio de um diálogo, no meio de uma conversa, no meio de um bate-papo, pode esperar. E o que o escritor está nos dizendo é que Jesus ouviu. Jesus então olha para Jairo com uma palavra para ele. Qual é a palavra? Jesus está dizendo para Jairo: Jairo, não temas, acredita, porque o milagre vai acontecer na sua casa. Ainda que alguém disse que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, mas o que Jesus está dizendo para Jairo é: acredita. Você pode me ajudar a pregar, por gentileza? Por favor, diga para alguém assim: acredita, tem esperança para você. Fala, porque talvez essa pessoa veio aqui só esperando ouvir uma resposta, e Deus está dizendo para ela essa noite: tem esperança para a tua casa, tem esperança para a tua família, tem esperança para você, tem esperança para os teus filhos. Deus está dizendo para você essa noite: acredita, o milagre ainda pode acontecer. Jesus te trouxe aqui para dizer: tem salvação para a tua casa.
Pastor, o Senhor não conhece a minha casa, o Senhor não conhece os meus filhos, o Senhor não conhece o meu esposo. Só que Jesus te trouxe aqui para dizer: eu conheço. E eu estou dizendo para você acreditar, porque tem esperança, tem salvação para o teu lar, tem milagre. Acredita, ainda tem jeito. E cá para nós, olhe para mim por gentileza. Aqui eu percebo que tem algo que nós precisamos entender. Nós precisamos se posicionar. Pastora Elisângela, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos fazer como Jairo. Por quê? Porque tem hora que o cenário e a palavra e o cenário não combinam muito. A geografia, o ambiente, aquilo que Jesus está falando para Jairo é: acredita. Só que a palavra que ele acabou de receber de alguém é: já está morta, sua filha morreu. Aquilo que está diante dos olhos dele, aquilo que ele está vendo, e a palavra que Jesus está falando, Jesus está dizendo para ele assim: acredita, porque vai acontecer. Mas espera aí, o cenário? Aí Jesus te trouxe aqui para dizer para você: decida hoje. Ou você fica com o cenário que está diante de você, ou você fica com a palavra que eu liberei sobre a sua vida. Ou você fica com aquilo que se montou diante dos seus olhos, ou você fica com os números e estatísticas, ou você fica com aquilo que eu falei para você, ou você fica com aquilo que alguém disse que seria, ou como seria esse ano, ou você fica com a palavra profética que eu liberei sobre a sua vida. E cá para nós, hoje eu decido daqui sair com uma palavra dele sobre a minha vida. Jairo segura a palavra e conduz Jesus até a sua casa. Quando Jesus chega na casa de Jairo, começa uma limpeza. E eu começo a concluir. Olhe para mim. Jesus olhou para dentro da casa de Jairo e disse para Jairo assim: Jairo, tira toda essa multidão de dentro da tua casa. Jairo, tira todo mundo. Parece que eu me vejo Jairo olhando para Jesus dizendo assim: Senhor, é uma conjectura minha, tem uma multidão aí dentro, mas tem amigos, familiares, colegas, está todo mundo aí dentro. E Jesus está dizendo: tira todo mundo, Jairo, tira todo mundo de dentro da tua casa. E parece que eu me vejo a pergunta, Jairo dizendo para ele: quem é que vai entrar? Aí Jesus vai dizer para Jairo: vai entrar Pedro, Tiago e João. Me ajuda a pregar, diga comigo: Pedro, Tiago. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo: eu vou fazer uma limpeza nas tuas amizades. Eu vou trocar os teus amigos pelos meus amigos. Eu vou colocar para andar com você, Jairo, gente da minha alta confiança. Jairo, tira todo mundo. Pastor, Deus faz essas coisas? Ou se faz? Deus está dizendo: Jairo, eu vou tirar de perto de você gente que parece ser, mas não é, e vou colocar para andar com você gente de verdade. Se você ler a história, você sabe tanto quanto eu. Olhe para mim por gentileza, porque eu sei que eu estou pregando para a igreja bíblica que entende que nesse período dentro da casa de Jairo estavam as carpideiras, gente que era paga para chorar, e chorava tanto que parecia de verdade. Só que Jesus está dizendo assim: vou fazer uma mudança, vou colocar gente do teu lado que acredita no teu milagre. Oh glória! Entra dentro da casa de Jairo então Pedro, Tiago e João. Cada um desses discípulos tem uma simbologia espiritual. Pedro simbolizava a fé. Pastor, como assim? Você sabe tanto quanto eu que um dia Jesus estava orando em cima do monte com os seus discípulos, e Jesus dá uma direção, uma ordem para os discípulos, dizendo para ele assim: ó, passem para o outro lado. E só tinha uma embarcação. Os discípulos entram dentro da embarcação e vão para o outro lado.
Jesus vai ter com os discípulos na madrugada. Só que Jesus vai caminhando por cima das águas. Alguns discípulos olharam de longe e disseram assim: é um fantasma. Jesus olhou para eles. Parece que eu estou vendo Pedro de longe dizendo assim: se és tu, me manda ir ter contigo. Aí Jesus olhou para ele e disse: então vem, Pedro. Pedro começou a colocar os seus pés nas águas e, olhando para Jesus, ele começou a caminhar sobre as águas. Porque enquanto nós estamos olhando para ele como autor e consumador da nossa fé, aqui está o segredo: nós conseguimos andar até sobre as águas. Alguém pode até dizer: pastor, mas Pedro afundou. Só que aí eu lhe faço uma pergunta: como foi que Pedro voltou para dentro da embarcação? Você acha que Pedro voltou nos braços de Jesus? Jesus estendeu as mãos, colocou ele de pé outra vez e disse: você vai voltar andando outra vez. Esse culto essa noite é Deus dizendo para você: quem você viu andando, quem você viu fluindo, quem você viu servindo, quem você viu caminhando, pastor, mas afundou. E Deus te traz nesse culto essa noite para dizer: você vai ver andando outra vez, caminhando outra vez, fluindo outra vez, pregando outra vez. Pastor, e Tiago? Quem já leu a carta escrita por Tiago sabe que Tiago é o discípulo do autocontrole ou da disciplina. Pastor, e João? João é o discípulo do amor. O que eu estou dizendo para você, e eu encerro agora, é que Jesus está tirando de perto de Jairo quem ele achava ser, mas não era, e está colocando do lado dele a fé, a disciplina e o amor. Se você pode, fique de pé comigo, por gentileza, onde você está. Eu concluo. Parece que eu estou vendo a cena. Lucas, Jesus entrou dentro da casa, segurou na mão da menina, e o texto vai dizer que ele dá um grito dentro da casa. Jesus vai gritar dizendo assim: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Enquanto eu estava debruçado sobre esse texto, olhe para cá, o que me chamou a atenção é que a informação que nós temos é que essa menina morreu aos 12 anos de idade. Quantos anos? Quantos anos? 12 anos. E eu descobri que os doutores afirmam que do 0 aos 12 anos de idade o ser humano está sendo formado, o ser humano está crescendo, o ser humano está amadurecendo. Mas dos 12 em diante ele está pronto para viver a melhor fase da sua vida. Vou repetir. Eu descobri que os doutores afirmam que do 0 aos 12 anos de idade o ser humano está sendo formado, o ser humano está crescendo, o ser humano está amadurecendo. E dos 12 em diante está pronto para viver a melhor fase da sua vida. E eu vim com um recado da parte de Deus queimando no meu coração para entregar para alguém. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que você não vai perder a melhor fase da sua vida. Quando eu vejo Jesus segurando na mão daquela menina e dando um grito dentro da casa dizendo: Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. É como se eu estivesse ouvindo o Espírito de Deus falando com alguém essa noite, dizendo para você: você não perde a melhor fase da sua vida, você não perde a melhor fase da sua casa, você não vai perder a melhor fase do seu ministério, você não vai perder a melhor fase daquilo que eu confiei nas tuas mãos. Olhe para mim, por gentileza, porque eu quero falar com você agora que entrou por essas portas essa noite. Você que talvez tenha entrado por essas portas até sem esperança, mas o Senhor me trouxe aqui como profeta para dizer para você que o melhor de Deus sobre você,
sobre a sua casa e sobre a sua vida já chegou. Jesus já liberou. E se você entende isso, se você ouviu essa palavra, se você entende aquilo que o céu falou com você, e que você não pode sair daqui sem refazer uma aliança com o Pai, eu quero convidar você. Talvez você veio essa noite convidado por alguém. Olhe para mim, por gentileza, porque o Senhor te trouxe aqui para refazer uma aliança contigo. Talvez eu esteja falando para alguém não que esteja presencialmente, mas alguém que esteja conosco online agora, alguém que esteja nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Deixa eu dizer algo para você: o Senhor pode te alcançar agora também. Você pode ler esse QR Code, você pode fazer uma aliança com o Pai essa noite e dizer: eu estou aqui me rendendo, eu não tive força para ir até esse ambiente profético, eu não consegui chegar até essa casa de adoração, mas eu quero fazer uma aliança com o meu Pai essa noite. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que você é filho amado, você é uma filha amada. Se você pode, por gentileza, já tem obreiros se aproximando. O Senhor está te convidando essa noite a sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida aqui na frente, diante desse altar. Nós vamos orar por você essa noite. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Eu preciso conhecer você, que entrou por essas portas, você que está participando de um dos nossos IDs, você que está sendo ministrado toda semana, você que está sendo acompanhado por um dos nossos líderes. O Senhor tem marcado a sua vida e hoje Ele te trouxe aqui para selar. Ele está te convidando. Isso. Se a igreja puder fechar os olhos e começar a orar, ou se aproximar de alguém, por gentileza, faça isso. Jesus está te chamando. Eu tenho certeza que já tem gente aqui sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou te convidando a sair do teu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente. O Pai te trouxe aqui para dizer: você é filha, você é filho. Sobre mim. Tem mais gente aí. Posso crer. O Senhor está falando com você. Um milagre vai acontecer. Posso ver. Nós temos duas vidas aqui na frente. E eu estou esperando a terceira. E a terceira acabou de chegar. Essa noite é uma noite de colheita. Eu estou esperando a quarta pessoa. O Senhor está te chamando. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Cante. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. São 4 vidas, né? Pode vir. A quinta vida está chegando aqui, ó. Me dá vitória Nessa hora, levante as mãos. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. o preço que foi pago ali na cruz. Me dá vitória nessa hora. Tua morte, Eu estou esperando você. Eu tenho 1 minuto, cruz, mas eu estou esperando você. que derramado no O Senhor já falou com você. está O Senhor já quebrou as barreiras que te impediam de sair do teu lugar. O Senhor está te chamando essa noite. E cá para nós: eu não posso perder a tua alma para o inferno. Ixi. Vivo as promessas. Eu preciso orar por
você, vem. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do... Tem mais gente para Jesus aqui. Se você está do lado de alguém, olha para ele ou para ela e diga: eu vou com você lá na frente. Jesus está te chamando hoje. Vamos. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Pode vir. Tem adolescente chegando aqui, ó. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali Na cruz me dá vitória. Vamos! Nessa hora me dá vitória. Enquanto você me diz, me dá vitória, Jesus está salvando essa noite. E se eu fosse você, eu levantava as mãos para agradecer. Enquanto você agradece, Jesus está alcançando alguém aí, ó. Jesus está alcançando alguém aí, ó. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora eu quero que você estenda as mãos para cá. Eu preciso devolver o microfone a quem há direito, mas tem mais gente aqui essa noite. Tem mais gente que precisa vir ao altar essa noite. Tem mais gente que precisa refazer aliança com o Pai. Eu vou fazer algo com a igreja e eu preciso que você me ajude agora. Olhe para mim com suas mãos estendidas. Nós vamos glorificar a Deus por cada uma dessas vidas que estão aqui diante do altar. E para cada glória que você der, uma barreira vai cair por terra e alguém vai sair do seu lugar. O Senhor vai trazer mais gente aqui diante do altar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem mais gente para vir para o altar essa noite, pastor Abinai. Tem mais gente que precisa refazer uma aliança ou fazer uma aliança com Deus essa noite. E o Senhor está te chamando. Eu conto uma. Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus. Eu digo duas. Cadê o glória da igreja? Eu digo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O Senhor está chamando você. Eu estou te convidando a sair do teu lugar. Eu estou esperando a 11ª pessoa.